Tranquilo com vocês? Nesta aula nós vamos dar continuidade ao estudo da termoquímica. Tá? Vamos falar aqui, olha, sobre os fatores que influenciam na variação de entalpia, no ΔH da reação, e vamos falar sobre os calores ou entalpias de reação. Então vamos falar sobre uns fatores aqui que têm uma influência direta no ΔH. Primeiro fator, quantidade de reagentes e produtos. Galera, a quantidade em mol, tanto de reagente quanto produto, tem uma influência direta no valor do ΔH. Olha só esses exemplos aqui. Eu tenho, se eu for analisar aqui, eu tenho a mesma reação, só que em quantidades molares diferentes. Então aqui eu tenho 1 mol de hidrogênio gasoso reagindo com meio de oxigênio gasoso, produzindo 1 mol de água líquida. ΔH liberado, tá? ΔH negativo, é exotérmico, está liberando calor, 68,3 quilocalorias por mol de energia liberada. Beleza? Aqui eu tenho 2 mol de hidrogênio gasoso reagindo com 1 mol de oxigênio gasoso, produzindo 2 mol de água líquida. Galera, o ΔH desta reação é 136,6 quilocalorias por mol liberados. Tá? Então, se eu for parar para analisar, o primeiro ΔH e o segundo ΔH é o dobro do primeiro. Mas por que isso? Tá? Se eu tenho a mesma reação, devido à quantidade molar. Se eu for analisar aqui as equações termoquímicas, a quantidade de mols da segunda equação, ela é o dobro da primeira. Ah, professor, dobrou a quantidade de mols, dobrou também o valor do ΔH. Isso, galera. A mesma coisa que tu faz para uma equação termoquímica, tu vai fazer para o valor do ΔH. Então, se tu multiplicar uma equação termoquímica, tu vai multiplicar também o valor do ΔH. Se tu dividir uma equação termoquímica por qualquer número, tu também vai dividir por esse mesmo número o valor do ΔH. Mas lá na frente, quando falarmos sobre lei de Hess, a gente vai lembrar isso daí. Beleza? Outro fator, estados de agregação dos reagentes e produtos, que eu também posso chamar de estados físicos ou fases de agregação da matéria. Então aqui eu tenho 3, sólido, líquido e gasoso. Galera, a mudança do estado sólido para o líquido, fusão. Líquido para o gasoso, vaporização. Sólido para o gasoso, sublimação. Esses 3 processos, fusão, sublimação e vaporização, são processos endotérmicos. Para eles mudarem de fase nesse sentido aqui, é necessário que eles absorvam energia na forma de calor. Tá? O ΔH aqui envolvido, ele aumenta. A variação de entalpia aumenta. Pessoal, e o revés 3? Do gasoso para o líquido, condensação ou liquefação. Do líquido para o sólido, solidificação. Do gasoso para o sólido, sublimação inversa, que eu também posso chamar de ressublimação ou sublimação reversa. Galera, todos esses processos, solidificação, condensação, liquefação e sublimação inversa, são processos exotérmicos. E para mudarem de fase de uma fase para outra, é necessário que eles liberarem energia na forma de calor. O que é que vai acontecer com o ΔH, professor? Nesse sentido, o ΔH ele vai diminuir, a variação de entalpia diminui. Um outro fator muito importante que influencia no ΔH é o estado alotrópico, galera. Regra geral, tá? O estado alotrópico mais estável, tá, apresenta entalpia nula, entalpia igual a zero. Mas, professor, o que é o estado alotrópico? O que é a alotropia? A alotropia, galera, é a propriedade, a característica que um elemento tem de formar substâncias simples diferentes. Tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, carbono grafite, carbono diamante. Tá? São alótropos. Tá? Então são substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento, o carbono. O estado alotrópico mais estável é o carbono grafite. Estado alotrópico mais estável, entalpia igual a zero. Então eu tenho carbono diamante, entalpia diferente de zero, porque é menos estável. Tá? Mais estável, mais abundante naturalmente. E o menos estável, menos abundante. Então aqui eu tenho oxigênio e ozônio, O2 e O3 gasosos. Então aqui eu tenho, dentre os dois aqui, o mais estável é o oxigênio, entalpia igual a zero. Ozônio, entalpia diferente de zero, tá? Porque ele é o menos estável. Tá? Beleza pura? Galera, se eu for envolver esses calores aqui em uma reação, tá? Os estados alotrópicos, essas substâncias simples, tá? Aquele que vai apresentar o menor valor de entalpia vai ser aquele que é o mais estável. Beleza? Temperatura, ela tem uma influência direta também no valor do ΔH. No caso de uma reação exotérmica que libera calor, o aumento da temperatura vai influenciar diretamente no valor do ΔH.
beleza? Ou numa reação endotérmica também. Pessoal, e a pressão? A pressão, galera, tanto numa substância sólida, líquida ou gasosa, a pressão ela tem uma influência muito pequena, tá? Tanto que é considerada o quê? Desprezível, tá? Desprezível. A não ser que seja uma condição extraordinária, uma pressão enormemente mesmo, tá? Muito grande. Então aqui nós vamos ter geralmente a pressão desprezível. Por quê? As reações geralmente ocorrem em condições ambientes. Temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 atm. Dissolução, galera, ela tem uma influência também direta também no valor da variação de entalpia. Olha só esses dois exemplos aqui. São iguais, ó, tá? Mas só que o que muda aqui é a dissolução, tá? Na primeira eu tenho hidrogênio gasoso reagindo com gás cloro, produzindo 2 mols de HCl também gasoso. ΔH, energia liberada, 184,9 kJ. Na segunda eu tenho hidrogênio aquoso, está em água agora, tá? Ocorreu a dissolução deles em água. Reagindo com cloro aquoso, produzindo 2 mols de HCl aquoso também. Tá? O ΔH aqui liberado, 335,6 kJ. Então, galera, o maior calor de reação é este daqui, da segunda equação no estado aquoso. Então, olha só aqui como o processo de dissolução, tá, influencia no valor do ΔH. Tranquilo? Beleza pura? Então, olha aqui, vamos falar sobre os calores, ou também posso chamar de entalpia de reação. Tá? Vamos falar primeiro sobre a entalpia de formação. ΔHF bolinha. Professor, o que é essa bolinha lá em cima? Essa bolinha significa o estado padrão. Tá? É o estado mais estável da substância, tá? Da substância simples. Ou também na temperatura de 25 graus Celsius na pressão de 1 atm, que a substância se encontra. Então aqui nós temos que a entalpia de formação nada mais é do que a variação de entalpia envolvida na formação de 1 mol da substância. Então aqui eu tenho hidrogênio, um exemplo, hidrogênio gasoso, meio mol, reagindo com meio mol de nitrogênio gasoso, reagindo também com 3/2 mols de oxigênio gasoso, tá? Produzindo 1 mol dessa substância aqui, ácido nítrico líquido, HNO3, 1 mol. Galera, o calor envolvido aqui na formação de 1 mol de ácido nítrico foi de 173,2 kJ por mol de energia liberada, tá? ΔH negativo. Então, galera, para ver a formação de 1 mol dessa substância, foi necessário a liberação de 173,2 kJ por mol dessa energia. Tá? Pessoal, é necessário eu saber as entalpias de formação das substâncias? Claro que não, galera. São valores experimentalmente tabelados. Beleza? Então não é obrigado. A questão tem que te dar, tem que fornecer como dado. O que é importante tu saber? O professor, ele pode pedir o valor do ΔH, variação de entalpia? Sim, mas para isso ele tem que te dar as entalpias de formação. Como é que tu calcula lá o ΔH? Lembra lá, ΔH, entalpia dos produtos, menos a entalpia dos reagentes. Então aqui tu tens sigma, que significa somatório. Então tu vai somar todas as entalpias dos produtos, entalpia de formação, e subtrair do somatório da variação de entalpia de formação dos reagentes. É a mesma coisa, galera. Entalpia dos produtos menos a dos reagentes, de todos os reagentes. Beleza? Entalpia de combustão, ΔHC, bolinha, também está no estado padrão. Então aqui nada mais é do que a variação de entalpia envolvida na combustão de 1 mol de substância. Tá? Na combustão de 1 mol de combustível, já que nós temos aí, olha, um exemplo de combustão. Pessoal, o que é combustão? Combustão, galera, é toda vez que eu tenho um combustível reagindo com uma substância chamada de comburente, que é o oxigênio, tá? E havendo a formação dos produtos. Galera, uma dica aqui, para te não vacilar na hora da prova. Toda combustão é um fenômeno exotérmico, libera calor, ΔH negativo, então não vacila na hora da tua prova. Presta atenção aqui, toda vez que eu tiver hidrocarbonetos, compostos que só tem carbono e hidrogênio, ou compostos orgânicos oxigenados, são compostos que têm carbono e hidrogênio e oxigênio. Toda vez que eu tenho esses tipos de compostos reagindo com o comburente, que é o oxigênio, eu tenho a formação de 2 tipos de combustão. Uma chamada combustão completa e outra chamada combustão incompleta.
Pessoal, quais são os produtos formados numa combustão completa? Galera, CO2 e água. CO2, dióxido de carbono e água. São os produtos de uma combustão completa. Pessoal, qual é a cor da chama ali numa combustão completa? A cor da chama vai ser uma cor azul. Tá? Pessoal, quais são os produtos de uma combustão incompleta? CO, monóxido de carbono e água. Ou também posso ter carbono fuligem, carbono sólido e água. A cor da chama é uma cor amarela. Nesse sentido aqui, galera, cresce a variação de entalpia. A variação de entalpia de uma combustão completa é maior do que de uma combustão incompleta. Isso tu pode evidenciar no botijão de gás da tua casa. Tá? Então, quando tu percebe que a chama está começando a ficar amarelada, o que é que tu pode perceber ali? Que os combustíveis que estão presentes lá, o propano e o butano, eles estão diminuindo de concentração. Tá? Eles estão chegando ao seu fim. Tá? E evidenciando que ali está formando uma combustão que incompleta, cor amarela da chama, beleza? Aí tu fala, o meu botijão acabou, o meu bujão acabou. Não, o teu bujão não acabou, o teu botijão não acabou. Está diminuindo o quê? Está acabando a quantidade de combustíveis presentes lá dentro, beleza? Então olha só, galera, um exemplozinho aqui, ó. Aqui eu tenho 1 mol de metano gasoso e 1 mol de butano gasoso. Galera, é muito comum cair em provas, principalmente do Enem, ele te perguntar qual é o combustível mais eficiente, tá? Qual é o combustível mais eficaz? O combustível mais eficiente é aquele que produz a maior quantidade de calor na forma de entalpia, de energia, para 1 mol de combustível, 1 mol de substância utilizada. Então aqui eu tenho 1 mol de metano, 1 mol de butano, reagindo com oxigênio, tá? Formando CO2 e água. CO2 e água. Beleza. Galera, 1 mol aqui, 1 mol aqui. Combustões completas, porque houve a formação de CO2 e água, nas duas. ΔH da primeira, 212,8 quilocalorias por mol negativo. Lembra lá, toda combustão é êxodo. Tá? Então esse daqui é o calor, tá, de combustão do primeiro combustível, de 1 mol de metano. Na queima de 1 mol de butano, houve a formação de quê? Dessa quantidade de calor aqui, ó, 343,9 quilocalorias por mol, tá, sendo liberada. Galera, aí eles perguntam qual dos dois combustíveis é mais eficiente? Aquele que liberar mais quantidade de calor. Neste caso nós temos quem? O butano. O butano libera maior quantidade de calor do que o metano. Olha só a quantidade, 343,9 quilocalorias por mol. Então está liberando mais quantidade de calor. Tranquilo? Beleza pura? Então não vacila na hora da tua provinha lá do Enem. Bora falar sobre entalpia de neutralização, ΔHN, também no estado padrão. Então olha só, galera, a entalpia de neutralização, o que é neutralização? Bora lembrar, é toda vez que eu tenho um ácido e põe para reagir com uma base, vai formar sal e água. Esse é um processo conhecido como neutralização. Também pode ser chamado de salificação, produção de sal. Tá? Então aqui eu tenho nada mais é do que a variação de entalpia envolvida na reação entre 1 mol de H+, proveniente do ácido, com 1 mol de hidróxido, OH- proveniente da base. E a possível formação de 1 mol de água. Beleza? Então o calor envolvido nesta reação é chamado de calor de neutralização, ou entalpia de neutralização. Exemplo, eu tenho 1 mol de HCl, que é um ácido, reagindo com 1 mol de NaOH, que é uma base, hidróxido de sódio, ácido clorídrico. Então, galera, nesta reação aqui, olha, vai haver a formação do sal, cloreto de sódio aquoso, e a formação da água, 1 mol de água. O calor liberado nesta reação aqui é de 13,8 quilocalorias por mol. Ao sinal de negativo, quer dizer que está sendo liberado o calor. Beleza? Então esse calor aqui é chamado de calor de neutralização, ou entalpia de neutralização, que é a entalpia envolvida na formação de 1 mol de água, proveniente de 1 mol de H+, e 1 mol de OH-. Tranquilo isso daqui, galera. Existem outros calores de formação, tá? Outros calores de reação. Tá? Existem os calores de fusão, de vaporização, solidificação, condensação, liquefação, sublimação inversa. Então, todos esses calores aí estão relacionados com o mol, tá? Na mudança de fase de 1 mol da substância. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, me procurem.
Um beijo no coração de vocês. Vou dar um tempo para tu tirar um print. Até mais, galera. Até a próxima.